Buenas! Entrei aqui para fazer uma live sobre essa série que tá super em alta, que chama Uma Nova Mulher. É uma série turca e traz assim vários aspectos da constelação familiar. Então a gente resolveu fazer um bate-papo sobre alguns pontos aí dessa série, sobre aonde que isso toca na constelação familiar. E hoje a Elusa vai estar aqui com a gente. A Elusa, que é maravilhosa, ela trabalha com cavalos. Então faz essa experiência de constelação familiar com cavalos. E a gente vai poder falar isso hoje. Oi, Mayara! Oi, Fê! Clube Woman, que chique. Que bom que vocês estão aqui. A gente já fez um grupinho de constelação, né, Fê? E a Mayara sempre participa das rodas também, lá em Rio Pardo. Que bom ter vocês aqui. E vou esperar então a Eluz entrar. Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho da constelação, como que ela surgiu aí na minha vida. Eu ouvi falar de constelação e aí fui logo experimentar, né? Porque uma coisa é você entender o que é constelação, outra coisa é experimentar. E foi em 2013. E aí eu já me apaixonei e já fui fazer logo o curso de formação. E lá foi toda uma transformação que foi acontecendo, né? Porque a gente entra em contato com várias questões: pai, mãe, relacionamentos, trabalho, dinheiro. E você vai se trabalhando e aquilo vai abrindo muitos espaços, né? E quando a gente participa de constelações de outras pessoas, também vários insights vão surgindo, porque aquilo que tá no outro também revela uma parte de mim, né? Porque no fim a gente é tudo farinha do mesmo saco, como dizia o Décio, meu professor. Ei, tia Márcia, que bom que você tá aí. Então a constelação veio na minha vida e aí fez uma revolução, assim, naquela época eu acabei conhecendo o Alfredo, resolvi casar, mudei de cidade, foi tudo assim, sabe? Então a constelação traz um pouco disso, né? De onde a gente se percebe, abre novos espaços internos e a coisa vai acontecendo, né? E aí de lá pra cá fiz outros workshops, outras experiências, tive a oportunidade de estar com o Bert Hellinger, com a Sophie Hellinger, num workshop em São Paulo, 2 na verdade. Então enfim, está sendo uma descoberta, né? Eu sempre me impressiono, me surpreendo quando chego numa constelação, sabe? Gente, me conta aí se o som tá bom, porque eu tô sem o fone. E a Elusa chegou por aqui, que bom, Elu. Vocês vão amar conhecer a Elusa. Vou mandar a solicitação aqui pra você. Ai, não foi. Me falem se o som tá bom, por favor. Ah, que bom. Tá ótimo. Aqui. E por favor, quem tá aí vai interagindo com a gente, contando, sabe, momentos que te chamaram a atenção, enfim. Oi, Elu. Oi, boa noite. Boa noite. Já te apresentei, já contei do seu trabalho lindo com cavalos, que eu amo. Daí também muitas pessoas podem ser que não conheçam essa constelação com cavalos. E que bom que você está aqui. Bem-vinda. Ai, obrigada, Laís, querida. Que bom estar aqui também. Fico muito feliz. É sempre uma honra conversar com você, estar nas tuas rodas de conversa. E eu admiro muito o teu trabalho também, e as viagens. Ainda quero viajar com você. Estou sonhando com um Jalapão, assim, muito. Quero ir para lá. Então, em breve, juntas aí nesse movimento.
Sim, que lindo, que lindo. É, eu falo que a viagem é a gente experimentar, colocar uma lupa na vida, né? Então vem tudo ali e a gente pode olhar e se experimentar. E ali eu trago também algumas pitadas da constelação, né? Sempre trazendo esse olhar sistêmico e as vivências sistêmicas também, né? Eu gosto muito disso. Que bom, querida. Sim, que Vai bom. ser uma presença. Uma E viagem intensa, sim. E aí, hoje, vamos falar sobre essa série que tá assim, né, na boca da galera, Uma Bom, Nova Mulher bombando. E, e é isso, né? Acho que vai ser uma oportunidade da gente conversar, de realizar essas trocas, e quem sabe nessas conversas tem outros insights. E quem tá aqui com a gente também se lembrar de um momento, né, de uma passagem ali da série, pode comentar também, ou uma coisa que achou assim, isso aqui ficou meio esquisito. Enfim, e acho que é um momento para a gente clarear. É claro que aquilo ali é uma ficção, né? Mas que eu gostei bastante dessa coisa que eles trouxeram de mostrar, né, o quanto isso que aconteceu lá atrás reverbera aqui, né? De uma maneira visual, né? Mostrando a história de algo que se passou lá atrás. E bom, e tenho várias perguntinhas aqui anotadas também, mas a gente pode ir conversando sobre isso, né? eu acho que um dos, vamos dizer assim, algo que me motivou também, né, para assistir, e eu não sou muito das séries e filmes, né, mas me falaram tanto, você tem que ver, assiste, né, é legal, né, leve também, né, porque Sim. muitas vezes também tem algo assim, nossa, fala de terapia, de processo, não quero ouvir isso, não quero ver isso. Hã? Então, algo que. Porque, assim, é uma série que, apesar de ser uma ficção, eu senti, percebi ela muito bem construída dentro dessas questões humanas, né, conflituosas, assim, que a gente traz. E também me trouxe uma conexão bem forte com a importância das amizades, né, dos amigos, né, ter isso, assim, né, de. Também olhei para as minhas amizades, né, de um jeito melhor. Eu vejo que, por mais que eu não seja uma amante de filmes e séries, elas trazem a possibilidade de aumentar um pouco o nosso repertório, né, de reflexão em relação em relação à vida, né, e às nossas relações, né. Então, é algo que realmente é bem interessante, né? E nessa série, ó, eu tô vendo algumas pessoas entrar que eu convidei algumas pessoas para estar junto aqui nesse momento. Ah, Então, acho que para a gente fazer essa prosa, né, Laís, quem assistiu, compartilha com a gente o que que tocou vocês, né? Qual que foi o ponto assim que você, nossa, isso aqui me fez refletir, ou tal passagem me incomodou, né, também, porque acho que tudo isso são conteúdos, né, para a gente poder desdobrar e desenvolver um pouquinho, mesmo aqui nessa live, né, que é uma roda mas de conversa entre nós duas, mas com todos que estão aqui hoje. Né? sim, com certeza. E é essa construção que vai acontecendo, né? Mas eu vou falar assim, o que você trouxe da amizade me tocou também, essa coisa de não vou contar o que tá acontecendo que é feio, que é ruim da minha vida, eu não vou contar para as amigas, sabe? Uhum. Não vou estragar o momento delas. E, e essa é uma questão da constelação que eu vejo, que é a gente poder ver aquilo que foi escondido e excluído realmente, né? Eu vejo isso como uma super oportunidade que a constelação nos traz e que se expressa de alguma maneira ali na relação das amizades, né? Eu também percebo isso em algumas amizades de tipo, ai, não, não vou falar.
não vou entrar nesse assunto. E, e é uma coisa que acontece muito nas redes sociais, né? Eu mostro aquilo que tá bonito, que tá bom, e aí o que tá por trás. Mas como que Uhum. tá isso na minha vida? Eu também tô escondendo de mim isso que tá feio? Uhum. Forte isso, né? Bem forte. Me vem algo como o que que eu mostro, ou quais são as partes minhas que eu mostro e para quem. Então, como essa reflexão, assim, né? O que que eu mostro e para quem. E isso tem um lado muito maduro também disso. De a gente começar a ter, expandir esse olhar, expandir essa consciência para identificar até onde eu posso ir de um jeito saudável nessa relação com essa pessoa, né? Uhum. E com esse amigo, ou nesse relacionamento, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, né? Com meu filho, enfim, né? E, e até onde, né, eu posso ser ou escolher algumas pessoas na minha vida que vão ser aquelas pessoas onde talvez eu me sinta confortável para mostrar mais de mim, para mostrar aquilo que nem eu sei, né, para encontrar algo novo sobre mim mesmo. Uhum. Enfim, né? Ali na série fala sobre três amigas que têm essa amizade, né? Antiga, de muito tempo. E mesmo ali nessas amizades a gente vê esses limites, né? Esses contornos, essas margens. E a importância disso, desse amadurecimento de como eu posso tá numa relação, identificar essa pessoa. Né? Tem um momento, eu lembrei agora um momento que ela fala: Ah, se eu tivesse bem, você ia me arrasar agora, né? E aí ela diz: Nossa, ainda bem que você tá mal, né? Então tem isso também, naquela amizade que vai e vai falar só as verdades, né? Vai trazer um. É, isso é interessante também, né? Às vezes, eu não vou falar a verdade porque vai incomodar o outro, mas a verdade enriquece, né? Te ouvindo também lembrei dessa relação de equilíbrio nas relações, né? Então, quando eu dou o passo de aprofundar um pouquinho mais e falar um pouquinho de algo que está aqui dentro, eu dou oportunidade para que o outro também dê esse passo. E, né? E essa amizade vai se construindo. Uhum. Sim. O quanto é importante dentro das nossas relações, né? E as relações que a gente quer manter são relações que a gente precisa dedicar energia para aprender a equilibrar, né? E aí o quanto é essencial que eu traga notícias minhas, reais, profundas para o outro, né? Porque se é uma relação que tanto faz ou tanto fez, eu não vou dedicar, né, esse tempo de trazer notícias reais minhas, né? E essas notícias reais minhas, eu não vou chegar pronta para você. Nossa, Laís, quero te contar tal coisa, mas talvez nessa troca, né, se olhando, se sentindo, se percebendo, se colocando disponível, né, com o outro, isso possa vir a acontecer. E pode ser que não também, mas pode ser que sim, né? Então Sim. é um Dando, lugar de. né, tempo e espaço para a coisa acontecer. Eu lembrei de uma passagem logo no começo que a Ada, ela quer. Gente, vai ter spoiler aqui. Quem não quer ouvir spoiler, assiste depois. A Ada, ela quer porque quer que a. Gente, eu esqueço os nomes. Que a outra lá que tem câncer fique no hospital. A Sevi, né? Acho que é Sevic. Sevi, que talvez seja isso, né? Que é a Sev que fique no hospital.
E a Sevik não quer ir, né? E dá um jeito e sai. E elas saem as três no carro. E a hora que fica a Ada e a outra amiga, tipo, dá um tempo pra falar, não, vamos, né? Se a Sevik quer viver essa experiência, vamos viver com ela. Vamos dar essa oportunidade pra ela, já que ela tem pouco tempo de vida. E aí, quando elas dão esse tempo, espaço, né? Abrir um espaço para uma ouvir a outra, né? De alguma maneira, primeiro a Sevik que tá ali, né? E depois a outra percebe que, nossa, também tá vivendo uns desafios, e aí pode contar. Então, eu fico com isso, né? Como que a gente pode criar espaços entre as amizades para que cresça? Sim. E esse é um momento mesmo que fica bem nítido essa relação do que de o quanto as amizades ajudam a gente também a ficar um pouco mais maleável, né, em relação ao que é certo e errado, né? Porque ali nesse momento a Ada, né, como médica, como alguém que tem o conhecimento, uma detentora do saber científico também, né, do que é, né, o supremo ali, vai trazer esse ponto, não, o certo é isso e vocês estão tão doidas, né? E aí, através desse movimento que é, não, mas eu vou apoiar ela no que ela quer, né? Que vem através de um sentido, né? Que talvez se fosse com um paciente, num contexto, ela estaria ali irredutível, né? A detentora do saber, mas aí através desse, vamos dizer, dessa porta de entrada que é, ou dessa janela ali que é a conexão emocional de amizade, né? A troca afetiva, ela então abre esse espaço e dá esse um passo atrás, né? Que na constelação, por exemplo, a gente vê muito, né? Quando esse um passo atrás pode ser dado para a situação ser olhada por uma perspectiva diferente da que é usual na vida daquela pessoa, né? Então, esse passo atrás, ele é essencial para a gente. E aí, muitas vezes, as amizades vão ser esse lugar seguro, né, onde eu posso dar um passo atrás, né, me vulnerabilizar um pouquinho que seja para olhar de uma perspectiva diferente da minha, né, ou daquela que eu já tô agarrada ali como a perspectiva certa, né? É, isso é muito importante, isso do certo e do errado, né? Porque eu acho que é certo dentro da minha noção de certo e errado, o outro acha que é certo dentro da noção dele de certo e errado, e de alguma maneira a gente quer pertencer a esses grupos. Sim. Então, né, tem uma coisa assim de, para pertencer a esse grupo, então vou me enquadrar. Ah, não sei se eu consegui explicar direito, mas é flexível, né? Dependendo do grupo que eu quero pertencer. E a constelação traz essa visão ampliada, Hum. né? Então, numa consciência pessoal, a gente tem essa necessidade de pertencer a grupo, uma consciência mais, uma consciência, Bert Hellinger fala que é uma consciência de segundo Uhum. plano, assim. Nessa consciência maior, tudo e todos pertencem. E aí a gente entra na questão, né? Quando uma pessoa é assassinada, nossa, aí a gente vai entrar num ponto, hein? Vamos lá. Quando uma pessoa é assassinada, todo mundo se volta contra o assassino. E aí ele é o ruim, o errado e não pertence. E aí o que acontece na família é que isso se repete ao contrário, né? Então alguma coisa acontece aqui nessa família do assassinado, da pessoa que foi assassinada, para que a gente possa olhar aquele que foi excluído. Que foi um pouco do que aconteceu ali com a Sevik, né? O pai dela foi assassinado enfim, e aí teve todo um trauma ali dela também, uma vivência que ela teve, mas de alguma maneira ela manifestou uma doença.
que aponta para algo que foi excluído, né? Eu recebi essa pergunta ali na caixinha de perguntas, isso foi, né, fui desenrolando aqui, mas a pergunta era o que provocou o câncer na SEV, né? Então, eu quero te ouvir também, mas assim, não, na minha visão, não existe algo específico que, isso aconteceu na minha vida, então é certeiro que vai ter um câncer. Dentro dessa perspectiva que eu trago o câncer vem à tona como uma dor, uma doença, para que a gente olhe algo ou alguém que foi excluído do passado. E pode ser esse cara ali que fez isso, e pode ser muito além, né? Isso pode já estar refletindo algo de outras gerações. E... E muito, muito provavelmente, né? Porque é uma somatização, né? Então, a doença vem como essa somatização de algo que foi muitas vezes não visto. E quanto mais não visto foi, ou quanto menos visto, quanto mais não visto, ou quanto mais negado, ou quanto mais excluído, mais aquilo vai tá profundamente aderido à realidade, porque tá aderido à realidade, não há possibilidade de exclusão. A exclusão é uma tentativa de tornar, de negar um acontecimento, mas que aconteceu e que está aderido na realidade, e por estar aderido na realidade, traz consequências. E essas consequências, elas são sentidas por todos que estão envolvidos, e todos que estão envolvidos são todos que vêm depois, né? Todos que fazem parte daquilo. Mas aí a gente dizer o que causou o câncer, né? Sim, ali na série eu acho que traz esse foco, né? Talvez para o que aconteceu com o pai, o que ela vivenciou, como que ela sentiu uma sobrecarga também com como a mãe dela se apoiou nela, né? Então, assim, Isso. vou trazer um exemplo meu, assim, de algo que é um processo que eu percebo que eu tô em processo, né? Mas aí eu posso falar um pouquinho de mim aqui, né? Que eu estava com um sintoma e um desequilíbrio físico, né, no corpo físico, que estava se expressando como uma gastrite. E faz um ano isso, né? Hoje eu tô sem sintoma e tô bem, assim, né? Mas eu tive vamos dizer, um período onde isso passou a me trazer muito desconforto, a estar num nível de somatização grande. E, e é interessantíssimo quanto mais eu expando a minha consciência, o meu olhar, e principalmente vou identificando no meu corpo físico, né? Energias que estão travadas, né? Eu vou acessando memórias diferentes de situações diferentes, vividas tanto por mim quanto a minha ancestralidade, e que tem tudo a ver com esse sintoma. Então, quanto mais eu expando a minha percepção sobre isso que foi um sintoma, é como se esse sintoma fosse realmente uma chave de liberação de várias memórias traumáticas, biográficas e transgeracionais, né? Então, ali na série talvez esteja um pouco mais colocado como foi tal situação que ela viveu. Mas é um somatório de situações que ela foi vivendo ao longo da vida, que talvez sim tenha raiz naquele momento, mas muito provavelmente não. Muito provavelmente uma somatização física, uma doença física, ela vem de consecutivas negações de algo.
né? Ou de muitos algos que estão naquele sistema familiar. E aí aqui uma crença minha, estou indo um pouco além, Tá. mas uma crença minha aqui é que a vida é tão benigna, tão benéfica, que ela nos dá muitas oportunidades antes da gente somatizar muitas oportunidades, né? Então a gente tem que dizer assim, não é só, ai, não tô afim de ver. É tipo, não, eu não quero ver, eu não vou ver, e não vou ver, e pode me mandar quantas vezes for que eu não vou ver, até que aquilo venha, né? Então, agora, o quanto a gente precisa dessa pausa e de respirar e dizer, nossa, isso que está acontecendo na minha vida, que talvez não seja um sintoma ou uma doença, mas que seja um desconforto ou algo totalmente diferente do que eu gostaria de estar vivendo. O que que eu não estou vendo? O que que de fato eu não quero olhar, né? E aí tá. Então acho que tem esse quê de o quanto eu tô caminhando na vida com humildade, né? Para entender que eu tô aqui só para aprender, né? E para experienciar. E ali na série a gente consegue ver isso. Por exemplo, nesse movimento bem forte também que a Ada, né, que é essa principal ali traz, de mesmo acompanhando, vendo a amiga se beneficiando de algo, né, ela vai por muito tempo negando aquilo, né, como se não, eu não preciso ver, né, e aí a gente vê ali ela negando a própria experiência somática do corpo dela, de quando ela vai e sente, né? Ela vai e se coloca como uma representante e ela sai furiosa daquilo, né? E diz que, nossa, isso é uma loucura, você deveria ser preso, e, né, enfim, todo esse movimento. Parece que como se a gente colocasse um filtro, assim, uma camada, e aí eu não quero ver a realidade. Isso que me incomoda, eu não quero ver. Não, não, tá errado. A vida tá errada e eu quero que seja diferente. Me coloco nisso, porque falo direto várias vezes. Ah, por que que é assim? Né? E essa atitude interna que você traz, que é o convite, né? De tá, querendo me mostrar agora, né? Quando eu entro em contato com isso que me dói, poder sentir isso que me dói realmente, né? Entrar em contato, não querer já tirar de cena e fugir, né? Ao mesmo tempo, dentro da experiência somática, a gente estuda traumas. Então, quando a gente olha para o trauma dessa criança que viveu a experiência de ver o pai sendo assassinado na frente dela, é uma experiência muito forte. Né? De alguma maneira, a gente tem um sistema que gera um apagão na nossa memória para que essa criança consiga viver, continuar a vida, ela apaga a memória porque não consegue entrar em contato. É como se o sistema não sustentasse uma emoção tão forte. Então, tem essa história do trauma que a gente pode ir tocando aos poucos e que essa criança ela pode ter percepções diferentes em relação àquele trauma. Né? Então, a gente pode olhar através desse olhar da constelação e, e perceber que como essa experiência ficou gravada para essa criança, pode ter várias nuances. Ela pode sentir a culpa foi minha, eu não fui boa o suficiente, ele teve que ir embora, né? Assim, tô trazendo outras, né, ideias. E isso pode ser num tropeção que essa criança levou, que aparentemente para o adulto pode não ser nada, mas para a criança eu fui incapaz, eu fui insuficiente. A gente não sabe o que ficou gravado,
nessa criança, né? Tô falando especificamente ali, trazendo suposições. Mas para dizer que nós vivemos várias experiências ao longo da vida e que ficam gravadas. E que muitas delas, provavelmente, se repetem, né? E vêm desse conteúdo transgeracional como oportunidades da gente viver, talvez de uma forma diferente, talvez poder abrir o coração de uma maneira diferente, poder olhar o que não foi visto, sempre é a oportunidade, né? Sim. E por isso a importância da gente conhecer a nossa própria história. O quanto é importante se dar conta da nossa própria história, né? E aí, de novo, tanto a história que eu trilhei aqui nessa vida como ilusa, mas a história daqueles que estavam antes, né? Porque as minhas células e o meu corpo, ele veio desse lugar, né? Eu recebi isso. Então eu me pareço, né, com essas pessoas. Eu sonho como essas pessoas. Eu vejo a vida muito como essas pessoas, né? Então tá ali a gente negar que o que é ancestral não me cabe, né? Hoje é algo que isso parece não fazer sentido, né? Como? Né? Como que se eu recebi isso, né? Então, isso determina por si só quem eu sou e o que eu vou viver? Claro que não, mas isso influencia, né? Então, eu negar essa influência do passado, né, dos meus ancestrais na minha vida, hoje já é algo que é quase como um eu sinto muito, mas a gente já pode sim dizer, não, isso faz parte, né? Isso tá ali para eu olhar e eu posso aprender com isso ao invés de tentar excluir, né? Porque sim, tinham muitos segredos, né, dessa nossa história ancestral. Todas as nossas famílias têm muitos segredos que não podiam ser falados, que não havia como, né, conversar sobre, né? Se entre amigos já é difícil falar, imagina, né? Hoje em dia, imagina num ambiente totalmente diferente, onde não se podia falar. É. Hum. Então aquilo ali ficou armazenado, né? Às vezes a sensação é como ficou armazenado por gerações esperando um momento de vir à tona. E agora a gente está num momento que isso pode vir à tona, né? Então vamos constelar, respirar, olhar para esses traumas, né? Fazer os movimentos que a gente precisa fazer, viajar, mergulhar. Hoje tem terapia de todas as formas. Você pode, né, fazer terapia andando a cavalo hoje, andando de bicicleta. Esses dias eu vi ali uma terapia que eu acho que até chegou uma pessoa que eu quero conhecer, chegou na minha casa, tá com uns amigos, mas que acho que tem um trabalho com escalada e terapia. Então aí você vai. Eu mesmo fui escalar na Chapada Diamantina e eu passei por momentos muito fortes, assim, de acessar conteúdos meus que eu não estava querendo ver, lá numa parede de pedra, né? Então, O Gustavo, ele estava com a gente na viagem em presença aqui de Floripa. quem? Gustavo, do Projeto Li. Mesmo. Projeto. Quem é ele mesmo? Muito lindo, né? Então aí você vai vendo assim, nossa, que bom que hoje a gente pode criar dentro do nosso trabalho, da nossa profissão, né? Uma forma de curar a gente mesmo, primeiro, né? Eu falo que eu trabalho hoje com constelação e com cavalo porque eu preciso muito,
É algo que eu preciso muito, me ajuda muito no meu próprio processo de me conhecer, né, de me trabalhar, e é por isso que eu ofereço, né? É porque isso segue me ajudando, né? Então, é algo que eu tenho vontade de aprofundar e seguir aprofundando. Sim. Bom, mas vamos lá, Laís, traz mais perguntas da série. É, então, daí teve uma pessoa que falou: ah, o desafio é a gente não sentir raiva do que aconteceu. Hum, É um ponto, né? Porque tem esse olhar julgador. Por que que eles fizeram isso? Não queria que fosse dessa maneira. Então, é um ponto da gente olhar, né? E ali eu gostei muito das imagens que eles trouxeram dos antepassados, porque a gente vê a realidade, como aconteceu, né? Ali, mas que eram outros tempos, que as situações aconteciam. Lembrei da imagem daquele cigano, né? Uma família cigana, e que o menininho, eles levam o pai, que era o chefe lá não sei se fala tribo, né? Dos ciganos, levam o chefe por engano. E a criança sente, eu fui abandonada, né? Fiquei sozinho. Mas tem todo um contexto, né? E aí poder ver que a cultura da época, o que aconteceu, que eles fizeram o melhor dentro do que foi possível, né? E aí o que me ajuda também nesse sentido é reconhecer que eles são grandes, grandes, muito maiores. Né? Porque enquanto eu tô com raiva, eu tô apontando e eu tô me sentindo grande em relação ao que aconteceu, né? Então, eles fizeram errado. Mas é reconhecer esse lugar, né? De o meu lugar de pequena, o lugar deles de grandes que vieram antes, que viveram algo muito mais pesado, muito mais difícil e que eu não tenho ideia do que aconteceu, né? Então, em algum lugar a gente quer entender e saber o que aconteceu, mas eu não tenho ideia. Eu acho que em algum momento da série eles falam, né, que a gente não tem ideia do que se passou lá, do que estava se passando naquela cabeça, naquele coração. Acho que quando a Ada critica a mãe dela, né? Como que a mãe dela foi embora. sim. E aí, depois no final mostra o quanto que aquela mulher estava permeada por uma dor e que Sim. ela realmente não dava conta. É, e mesmo nesse ponto, né? Ali mostra assim, né? Ah, aí ela entendeu que a mãe passou por um sofrimento assim e tal. Mas a questão é que a gente ainda busca essa justificativa, né? Ah, tem que ter um motivo pelo qual que explique isso, né? Uhum, que eu E compreenda na mente. isso. Uhum, E enfim, essa é uma questão, né? A gente tem hoje, acho que a gente está, enquanto o ser humano, mesmo num momento de trazer essa energia aqui e dizer, não, eu preciso entender, né? Eu preciso justificar, eu preciso de uma imagem, né? Ali eles trazem isso, né? A pessoa representa e ela vê a imagem, ela sente, né? Mas muitas vezes num processo a gente não vê nada, né? A gente não, pode ser um bloqueio também, né? A gente não vê porque tem um bloqueio, né? Tá. Mas o que importa é eu conseguir sentir a raiva, né? E da raiva fazer esse caminho até a concordância. O que não cola dentro do processo terapêutico, né, de acessar ali aquele ponto, é de eu dizer, não, eu concordo com tudo. Eles são grandes, eu sou pequeno, eles sofreram muito e eles fizeram o melhor, né? Porque aí esse é um processo só, eu tô só sim. colocando a mente nisso. Mas o meu corpo Uhum, tá com raiva, então o quanto eu preciso validar a raiva, o medo, a angústia, enfim, o que for que eu sinto, até eu entender que eu preciso sentir, né? Até o meu corpo, tipo, dizer, tá, deu, agora deu. O uhum, que que você vai fazer com isso, né? Para onde
você vai direcionar isso agora? Que você já, vamos dizer, mergulhou nisso que você está sentindo, né? Nossa, e aí você chegou num ponto que para mim é essencial da constelação, que é o entrar na experiência, né? É o sentir. Tem um momento que o Zaman, ele fala, calma, espera, entra primeiro. Porque a pessoa já queria entender o que estava acontecendo. Ai, não lembro qual era o momento exato, mas ele fala, primeiro preciso olhar a dor e entrar em contato com a dor, né? E aí depois aquilo se transforma. E isso eu acredito que é uma preciosidade da constelação, assim, gigantesca. Porque a transformação acontece a partir desse ponto, né? Onde algo toca em mim. Sim. E muitas vezes o trauma, no trauma a gente congela tanto que a gente não consegue nem sentir essa emoção, né? Então nem sente que tem raiva, nem sabe que tem, né? Está tão esquecido, congelado ali numa memória, está tão protegido, né? Eu tenho tanto medo de acessar isso, né? Essa memória que eu tô tem várias outras coisas em volta ali me distraindo, né? Dessa emoção ali, dessa sensação que foi sentida, né? Pode ser a raiva, pode ser o abandono, enfim, o que for, né? Para eu conseguir destravar aquela memória, né? Então, sim, eu tô tentando lembrar qual é esse momento também. Mas enfim, acho que toda a série, né, Laís, eu acho que isso também é muito legal. Ela vai trazendo, né, como que as experiências de cada um, né, tem a ver, né, o que está acontecendo na vida de cada um naquele momento, está conectado com algo do passado, né? E algo que a pessoa foi vivendo repetidamente, né? Seja repetindo nas relações, né? A Ada naquele. Ah, ela trai homens que traem ela, né? Então, o que que é esse olhar que precisa curar o feminino, olhar para a mãe dela, que também foi traída, e né, o que que isso tudo tem a ver? O que que isso tem a ver lá com aquela mulher, né, que eu não lembro se era a avó dela, bisavó, que foi, tia, né? Tia, tia-avó que foi E a voz. assassinada. Isso. Então, que tinha a ver também com o profissional, né, com a mão que tremia, né, colocar em risco a vida de alguém, né, numa cirurgia. Então, tudo isso, como que tá tão conectado, né? E isso eu achei muito bonito. Eu vi que, para mim, eles representaram muito bem tudo isso na série, assim, ficou bem. Ao mesmo tempo, me vem uma coisa assim, Elusa, que é. Às vezes eu vejo pessoas assim, ah, eu preciso constelar para saber o que aconteceu, Aham, né? Ela fala, preciso constelar para saber o que aconteceu. Só que ao mesmo tempo, não. No sentido assim, a gente não constela para entender o que aconteceu, a gente abre esse lugar da constelação, esse espaço, esse campo, para olhar para a realidade e ver o que, que isso está querendo mostrar. Não de curioso, só para, sabe, ir lá e futricar e ver o que aconteceu, mas como esse lugar interno de como eu me abro a isso e com muito respeito ao que aconteceu, né? Não para apontar, mas para reconhecer, honrar e respeitar, né? O que foi. É um lugar interno diferente. uhum, sim, sim, para honrar e respeitar. Eu
o próprio, né, aqui a gente está falando muito da constelação, né, mas a experiência somática, né, enfim, acho que a série traz muito da constelação em si, e me vem muito essa imagem das estrelas ali, né, no céu, assim, então, como é um lugar de relembrar que a gente é essa estrela que está ali, que a gente brilha junto com outras estrelas que estão ali, né? Então, isso que faz esse céu ser bonito, né? Essa composição, não é uma estrela única brilhando. São muitas, né? Eu gosto dessa imagem que esse nome traz, né? Apesar de não ser, vamos dizer, isso, né? Não tem a ver com astrologia ali, mas traz essa visão, assim. E aí é como um caminho, né? Como os nossos ancestrais, né, utilizavam, e até hoje a gente utiliza das estrelas para nos orientar, é um caminho para a gente se orientar e compreender que eu vou olhar para algo que esse tema que eu trago, né, ele me faz olhar para me traz uma outra informação que eu não tinha, que estava oculta e que de fato eu não preciso entender, mas que eu preciso ou posso ou pode me beneficiar entrar em concordância. E aí, quando eu entro nessa concordância, eu posso ser orientado, né? A minha luz pode brilhar ali, eu posso receber uma orientação. Não sei se ficou clara essa forma, assim, mas para mim, quando eu olho para o céu, né, é como se também isso estivesse conversando comigo nesse sentido, né, que a constelação ela traz essa possibilidade de uma orientação. Qual é a orientação? Eu poder me eu dizer sim, eu vou me orientar por essa luz, né? E essa luz é qual? É a luz de eu concordar com isso que eu não entendo muito bem, que é um grande mistério, mas eu vou concordar com isso, que por algum motivo está aqui na minha vida e eu talvez não entenda muito bem, mas eu posso confiar nisso, né? E aí é uma coisa que me tocou muito, talvez pelo meu próprio processo, é como eles trazem os atos simbólicos, né? E tô nesse. Eu lembro da Leila, né, levando a lanterna, né, lá para o mar, né, para relembrar, né, ou enfim, honrar a memória. Agora eu não vou lembrar o nome da avó dela, né, Aham. mas que ela faz esse movimento, né, de, de é um ato simbólico aquilo, né? Uma representação, uma gratidão, um olhar para essa avó que morreu afogada naquele momento, né? Então foi uma situação onde, vamos dizer, a dignidade daquela mulher, né, foi ferida, né? Ela foi assassinada, né? E a gente volta, né? Parece que a constelação também traz muito isso, né? Como quando a gente olha para o passado, muitas pessoas morreram de formas trágicas. Então, a gente compreender que isso atua e atua com muita força, quando a gente pensa, nossa, uma parte da família da minha família ou algumas pessoas da minha família passaram por algo muito forte. Isso é muito forte, muito grave, né? E a gente olha e hoje isso está acontecendo, talvez não aqui na minha, né? Mas tem pessoas que estão passando por isso ainda. Sim, sim. E reverbera de outras maneiras, né? De outras E maneiras. E teve outros rituais, né? Teve o ritual de plantar a árvore ali da Sevic. E lembrei de uma passagem também que aquele que era o dono do restaurante, ele vai
conversar com os amantes e falar, eu fiz a constelação e não teve resultado, que eu ainda tô solteiro, né, sem uma mulher. E o Zaman fala, você fez um movimento com seu pai, né, que às vezes a pessoa joga a responsa ali na constelação, né? Então, eu vou fazer uma constelação e vai resolver os meus problemas. E não dá o passo, que muitas vezes é um passo interno, que muitas vezes requer uma ação, né? E à medida em que a gente faz a ação, algo vai se movimentando dentro. E é num tempo que não é o nosso tempo. Eu lembro sempre de uma imagem que o Bert Hellinger traz, que ele fala que é como se fosse o leme de um navio. Se ele vai assim, ele vai chegar num ponto, mas se ele muda um pequeno ângulo, lá na frente vai chegar num ponto totalmente diferente. Mas a gente não faz para que algo mude, a gente faz, né, faz esse movimento interno. E quando chega lá na frente, você pode se surpreender com esse outro lugar que eu chego que é totalmente diferente. Uhum. Sim, é, mas é interessante, né? Porque a gente busca quando a gente quer que algo mude, né? Sim, sim, sim. Isso, Algo tá do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu isso, vou lá e vou buscar. E bem, vamos buscar. E aí, quando eu chego lá na constelação, é mais do que querer mudar, é entrar em contato com a realidade. E o próprio entrar em contato que transforma, mais do que a ação de querer mudar. Não sei, é assim que eu vejo. Acho que eu te cortei. Falei. não, mas eu acho que é por aí mesmo. Estamos construindo aqui. Porque tem uma parte de mim que vai dizer sim, mas quando eu vou constelar, eu quero realmente que algo mude, né? E a gente que constela, né, Laís, a gente sabe, nossa, o quanto é desafiador deixar a expectativa, né? De como que eu posso concordar que tudo bem se não mudar, né? Porque não tá tudo bem, eu quero que mude, né? Eu quero, né? Então lá a, a Sev, ela quer curar o câncer dela, né? E ela tanto quer curar o câncer que ela encontra de alguma forma um jeito de acreditar que aquilo vai curar ela e ela acaba sendo irresponsável com ela mesmo e depositando dentro desse processo a cura, né? E, e é algo que ali mostra, né? Eu acho que a série traz isso, um spoiler aqui grande, mas o quanto isso é arriscado também, né? Porque ela entra num lugar de não, isso aqui vai me curar e pronto, né? Assim como qual é o nível de comprometimento, né, daquele sistema que teve um apagão, né? Como você falou, o trauma que veio muito forte trouxe um apagão. E quanto isso se comprometeu no sentido que talvez esse não se cuidar esteja num sentido de eu sigo você, papai. Quando a gente vai estudar, né, a fundo, por isso que, de novo, quão é importante estudar e conhecer a nossa história, né? Talvez ali, na série não traz, mas ela chegou numa idade similar à do pai naquela época, ou, enfim, acessou alguma outra memória, né? Mas é importante a gente se dar conta que é um enredo, uma rede de memórias que vão fazer a gente ser como a gente é, né? A gente somatizar o que somatiza. Então é uma combinação de memórias, assim, isso acho que é bem importante de a gente trazer, né? E, Sim. e ali, claro, né? Como um, a constelação em si, ela é uma abordagem terapêutica complementar. E isso é importante. A gente aqui
profissionalmente, né? A tua postura, a minha, assim, eu vejo que é isso, é complementar. Em nenhum momento a gente vai dizer isso vai resolver a sua vida, né? Primeiro porque a constelação ela vai ser essa porta que vai te ajudar, vamos dizer, te convidar a olhar para algo, né? Mas quem vai fazer o processo é você, né? Quem vai fazer a mudança pessoal e o processo pessoal é você no seu dia a dia, nas suas escolhas. A constelação não muda algo, né? Ela simplesmente diz, olha, tem isso aqui, Uhum, tem mais isso uhum, aqui. E uhum, aí essa confiança do que esse mais isso aqui pode transformar, né, ou complementar e mudar essa expectativa, talvez, né? Transformar essa expectativa que eu fui lá querendo que algo mude. Acho que ela uhum, traz muito essa consciência da nossa responsabilidade de mudar, uhum. da nossa responsabilidade de mudar. Eu falei um monte Sim. aqui. Que bom, que bom. Olha, gente, já é 8h30, mas tem uma pergunta que chegou e vale a pena a gente responder ela e depois a gente vai finalizando. Que é como o constelador consegue perceber que tem algo mais. E aí depois essa pessoa veio falar comigo e falou: Ah, será que tem a ver com mediunidade? Bom, e agora? Eu vou te Ah, dizer, eu vou trazer eu vou fazer só uma breve introdução, bem, eu vou dale. falar uma coisa, depois eu vou passar para você. Como o constelador percebe que tem algo mais? Eu vou trazer para vocês, gente, que estão na live, é que eu constelo com cavalo. É mais fácil, entendeu? Porque os animais, eles não têm esse filtro, né? Eles, se for falar de mediunidade, eles são todos médiums, não sei, eles estão muito conectados com o presente, então eles acessam não só os cavalos, né? Todos os animais, mas eles acessam aquele campo que é aquela pessoa, aquela eles acessam completamente, né? Porque eles estão ali totalmente no presente. Então, não sei se é uma mediunidade, mas eu vou passar para a Laís porque eu acredito que tem a ver com o quão eu estou disponível, né, para estar com o outro, né? É o eu vejo você, né? Eu percebo você, eu sinto você, eu tô aqui com você, né? Maravilhoso. E é isso, né? Essa história que o campo se manifesta de alguma maneira, né? Então, enquanto eu tô ali nessa postura facilitando a constelação, né? Eu não gosto muito dessa palavra consteladora, mas tudo bem. Enquanto estou ali nessa posição, é como se eu me abrisse ao campo. E aí que eu percebo quando tem alguma coisinha dentro que não tá bem, assim. Porque para quem não conhece, é como se eu sentisse no meu corpo aquilo que está no campo. O que os representantes estão ali fazendo. Ah, e comenta aqui com a gente se você já foi um representante, se participou de alguma constelação, fica mais fácil, né? Mas quando você se coloca como representante, você não precisa saber nada da vida da pessoa, o que ela fez, o que ela viveu, nada. E aí, quando vê, aquele representante vai se abaixando, vai sentindo uma dor, ou cresce, fica imponente, enfim. O representante manifesta algo que o campo está querendo mostrar. E aí, trazendo para a pergunta, né? Quando o constelador consegue perceber que tem algo mais, eu percebo que o campo se apresentou ali com aquelas pessoas, mas tem algo que está. E aí, quando vê, parece que precisa de mais uma pessoa aqui. Ou aquela pessoa está olhando num ponto no chão. Ah, parece que tem alguém ali.
ou ela tá fugindo de algo, de alguém, então parece que tem algo ali. Aí a gente vai, né, trazendo esses elementos e que eu trabalho muito no individual, assim, online também, é muito interessante porque se apresenta ali no campo, eu uso as mãos, uso caneca, plantinha, vou usando tudo assim, não. Ou, ou quando a pessoa está em pé e olha ali, eu sinto, tem alguma coisa aí. Eu pergunto, tem alguma coisa aí? Você está olhando para algo? E pronto. E acho que é isso, é uma construção que acontece quando a gente se abre nesse lugar de vamos ver o que que tem, né? Quando eu acho que sei alguma coisa, não, né? Vamos experimentar. É isso, e é muito interessante porque vem as falas, né? Vem uma fala e, e aí eu pergunto, faz sentido? Né? Porque na minha cabeça muitas vezes não faz sentido, mas aquilo encaixa no coração da pessoa. E pode ser que na cabeça dela também não faça sentido, mas tem aquele, aquilo toca, né? Isso é uma alivia, né? Deixa mais leve. Não precisa fazer sentido, mas contrai ou relaxa, né? Então, esse é um E ponto, né? não é um sentido na mente, é um sentido nesse lugar de, né? Uhum, sim. É, eu. E assim, gente, né? Aqui a gente tá falando, a Laís trouxe sobre o trabalho individual, né? Para mim, muitas vezes ele é bem desafiador, né? Porque eu gosto muito de constelar com os cavalos junto, né? Porque eles trazem um ancoramento, assim, um estado de presença que facilita muito com que a própria pessoa que está se trabalhando sinta, né? E isso eu vejo que tem muita força quando a gente constela com pessoas, né? Muitas vezes a pessoa que está constelando um tema, ela está lá sentadinha e está vendo os representantes, né? Então isso já é uma força muito grande, né? Mas quando ela entra, né, e sente aquilo também, né, então eu vejo assim, como se fossem, vou constelar com bonecos ou com âncoras, né, de solo, isso já é muito, já abre muito, expande muito, você consegue ver muitas coisas, perceber muitas coisas, aí você constela com pessoas, nossa, é uma força a mais, né, você consegue ter mais elementos, né, você vai percebendo os representantes sentem o quanto quando entra alguém que estava precisando entrar, né, e que agora pode ser vista, né, isso traz um relaxamento. Uhum. E quando você está lá com um animal, essa última constelação que eu fiz, a Preta, a minha cachorra, ela trabalhou muito em todas as constelações. E foi super interessante, porque eu nunca tinha visto ela, né, indo com tanta assim precisão, assim, foi muito interessante. E até os próprios participantes foram fazendo essa leitura do campo e vendo, nossa, olha o que ela, né, o que que ela está representando aqui. E foram trazendo assim, então eu acho muito bonito também como os animais eles trazem isso, né? Os cavalos também, muito forte. Quando eu atendo no individual, eu vejo muito também os pássaros, né? Eles interagem muito porque o que que é esse campo, né? É fenomenologia pura isso, né? É a natureza o tempo todo nos contando a nossa própria história, afinal a gente faz parte disso. E quanto mais a gente acessar quem a gente é, melhor é para o todo, né? Então, mais isso vai ter força. Por isso que esses sinais estão aqui, né? Para a gente, os animais estão mostrando, as plantas, né? Mostram muito também. E
As próprias pedras, eu gosto muito de constelar com cristais também, né? Com pedras, com cristais, eu acho maravilhoso, assim. Sim, sim. Que lindo. Ah, muito bom aqui, tá, Márcia, que fez essa pergunta, querida. A Sim, Rô falou que já fez constelação, já participou como representante. É muito bom participar como representante, né? Maiara já fez constelação. A Dani tá por aqui também. Que legal. Que bom que vocês estão por aqui. E quem ainda não constelou com o cavalo, fica o convite para fazer essa constelação aí com a Elusa. Eu tô doida para fazer, ainda não fiz. Quero muito. vai Uhum. acontecendo, né? Vai acontecendo. Gente, Sim. que bom, Laís, eu adorei conversar um pouquinho. Eu tenho vontade de ver do início ao fim essa série de novo, assim, tem vários pontos, né, dela que tocaram bastante. E não sei aí, né, se vou conseguir, então eu indico para todo mundo ver também, se deixar ser tocado, né? E, e conversar, né? Conversar com outras pessoas também. Nossa, o que você achou, né? Eu achei bem interessante como a sensação que eu vinha tendo, né, desse externo, assim, né, o quanto a constelação estava sendo colocada, tipo, como num questionamento, tá, mas isso é bom? Isso faz mais bem do que, ou faz mal para as pessoas, né, tá se levantando muito essa questão do retrauma, né, porque é uma abordagem breve, né, você vai lá, faz uma sessão, e o constelador pode ser, né, um psicólogo, mas pode não ser. Né? Então, ele não vai ser aquela pessoa que vai te pegar na mão e vai dizer, vamos que eu vou te ajudar a olhar todas essas questões que apareceram aqui. Né? Então, me veio muito assim como essa série surgiu, né? Eu que não acompanho muito o movimento das mídias, assim, essa série surgiu e parece que todo mundo começou a falar disso, né? Nossa, isso faz sentido, né? Então, eu vejo que também tem esse lado da gente conseguir acessar um pouco mais, né? Essas, essas novas formas de olhar para a vida mesmo. Uhum. Essas novas Sim. formas de olhar e essas ferramentas que a gente tem disponível, né? A constelação não é algo novo, né? Já é algo que está há bastante tempo aí. Então, se está aqui ainda, porque tem e está fazendo um serviço bom, né? Tem os seus desafios, tem, né? Tem várias realidades ali coexistindo, mas tem muita coisa boa também. Sim, sim. Que bom, fico bem feliz. É bem essa coisa de trazer um olhar, engrandecer, né? Como que mais pessoas possam ver. Eu também não assisto séries, nada disso. Acho que foi a segunda série que eu assisti na minha vida. Mas fiquei com vontade de assistir de novo, até de anotar alguns pontos para a gente conseguir conversar. E quem teve a ideia dessa conversa, na verdade, foi a Cacá, a Karina Dias, e ela não pôde estar aqui hoje. E a gente combinou de conversar na semana que vem. Então, quem acompanhou aqui com a gente, se lembrou de alguma situação, levantou alguma dúvida, já manda para mim ou manda no direct. Vamos, sabe, conversando. Eu anotei aqui várias coisas que a gente não conseguiu conversar hoje. E eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar, né? Mesmo na série, eu estava assistindo com o Alfredo, tinha vontade de, tipo, parar e conversar sobre aquilo, Uhum. sabe? Sim. Ponto. Então, acho que é muito rico, né? A gente aproveitar isso que veio à tona e tá, então vamos debulhar, né? Vamos olhar onde que isso reflete na nossa vida. É uma oportunidade bem boa. E que bom que, Lusa, que você topou estar aqui hoje. Conseguiu, assim, na última hora. Vim. Obrigada, querida. Sempre bom estar com você.
Eu adoro também, adoro os teus convites e o que movimenta em mim, né? Não sei se eu te contei que. Acho que eu te contei. Não, agora estou confusa. Mas é interessante, né? Como a gente vai vendo as coisas. Acho que você fez uma live sobre medos e eu tinha, né, sido convidado para falar sobre medo com uma outra pessoa. E eu, nossa, que interessante, né? Tá ali, tá no campo, tá acontecendo sempre. Ju, um beijo. Que bom, querida. Bom ler teu comentário aqui. Já constelou com os cavalos. E você é maravilhosa. Obrigada. Querida, que bom. Olha só, a Rô também falou que trouxe abertura, a série trouxe uma abertura ao tema e que virou uma febre. Muitas Uhum. pessoas indo, então a gente aproveita esse momento, já que veio à tona isso no sistema, né? Nesse momento em que. Então, semana que vem tem mais live, vou ter uma conversa com a Cacá. Você está convidada a vir também, Elisa, se quiser. E todo mundo que está aqui junto com a gente nessa roda já vem semana que vem de novo, quarta-feira, 7h30. Convido um amiguinho, um amiguinho. A live vai ficar gravada no meu Insta, então também podem assistir de novo ou compartilhar com alguém que faça sentido, tá bom? A gente segue coração, coração. Um beijo para Beijo, todos. Boa noite. boa noite.